O legal do IPCA é a gente perceber que teve aí a 5ª semana consecutiva de queda. O Copom reconhece que a inflação está acima da meta. Então, muito provavelmente, essa inflação, para ser freada e voltar dentro da meta que ele tem, o Copom, juntamente com o Banco Central, devem fazer esforços para poder reduzir ainda mais essa inflação. Só para vocês terem uma ideia, uma reportagem que também saiu essa semana, é que a renda do brasileiro está comprometida em 27,2% somente para o pagamento de parcelas e dívidas, porque as coisas ficaram mais caras, a taxa Selic subiu, ficou muito cara as coisas também. Vou começar a Rádio Vista daquele jeito, ó, vai vendo, ó, fazendo uma mágica, vai vendo, ó, que coisa linda, sem as mãos, hein? Haha, moleque. Vou começar assim a Rádio Vista semana. A Rádio Vista, a rádio mais informativa, mais divertida, mais empática, simpática e enfática do mercado financeiro vai começar em 3, 2, 1. Olha, parece um dedão. Começando a Rádio Vista, sejam muito bem-vindos, meu planejado, minha planejada, meu planejador, minha planejadora. Uma ótima semana do dia 19 de maio do ano de 2025. E, gente, a Rádio Vista dessa semana tá com muita coisa boa. Então, diretor, nem vamos perder tempo fazendo aqui aquele trocadilho que você gosta tanto. E, ó, bora pra vinheta! Começando a Rádio Vista, como a gente sempre começa, sempre ali pelo nosso relatório Focus, e você aí de casa já sabe, né? Mas vale relembrar, se você está chegando aqui a primeira vez, já curte aqui, já clica, segue a gente. Pessoal, vamos lá, porque informação é boa e todo mundo gosta e precisa ter. O relatório Focus, para quem não se lembra, é aquele relatório que o Banco Central solta toda semana, trazendo as previsões mais atualizadas do mercado. Então, pessoal, vou fazer aquela nossa mágica, o Harry Potter, a Hermione, o Rony, que se cuide. Eu tô chegando em Hogwarts. Você quer ver só? Diretor, vamos lá. 3, 2, 1 e... Tá vendo, pessoal? Tô chegando em Hogwarts. Ai, que saudade do meu relatório. Como é que você tá? Tudo bem com você? Tudo certinho? Beleza. Então vamos começar falando com essa. Gente, ó, presta atenção aqui no relatório Focus. Eu quero que vocês tomem atenção para alguns pontos importantes. Diretor, eu vou pedir muito sua ajuda nesse momento, beleza? Gente, o diretor, que homem. O cara faz tudo e mais um pouco. Vamos lá. Bom, seguinte, pessoal, brincadeiras à parte, vamos falar de coisa séria agora. Vamos olhar primeiro aqui para o IPCA. O legal do IPCA é a gente perceber que teve aí a 5ª semana consecutiva de queda. E para quem não se lembra, o IPCA para esse mês, a previsão já chegou a estar em 5,65%. E agora ela bate 5,50%, ou seja, está caindo. A previsão da inflação está cada vez mais baixa. O PIB total teve uma notícia importante. É pouco, mas querendo ou não, ainda assim, já teve aí um aumento do produto interno bruto total do Brasil para esse ano. Já aumentou para 2,02%. Fazia tempo que o PIB não ficava acima dos 2%. O câmbio, gente, pela 3ª semana consecutiva, em R$ 5,82 a previsão para este ano de 2025. Enquanto a taxa Selic tem a 2ª semana consecutiva aqui de estabilidade em 14,75%, gente. E por que é tão legal, tão importante a gente começar a ver alguns números aqui mudando um pouco de patamar? Porque, veja, o começo desse ano, você deve se lembrar, é um começo de ano que trouxe bastante preocupação para muitas pessoas. E quando eu olho aqui o que está acontecendo com as previsões do mercado, dá sim para a gente começar a ficar animado, porque veja, gente, a gente já esteve num momento em que o dólar estava batendo para mais de R$6, quase 7, então R$6,70. Oh caramba, é R$6,74. Oh meu Deus, R$6,70. Tá tão caro que eu até fiquei confuso. Mas pessoal, o grande ponto é que é o seguinte, o dólar está extremamente alto, o dólar ainda está alto, não vamos se enganar, né? Ainda dá para cair bem. O IPCA, a inflação começa a cair, e aqui o que mais me chamou a atenção, eu já vou explicar, é a previsão do IPCA estar caindo. Calma, eu já vou explicar. E para isso eu vou pedir a ajuda do meu querido e amado diretor para poder mostrar para vocês um novo quadro, explicando o motivo.
Ficou bom até com a voz, né? E por que o IPCA me chama a atenção positivamente falando? Gente, é muito simples de explicar. Veja só, o IPCA, ou seja, a inflação do nosso mercado, ela é controlada justamente pela taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros do mercado. Em outras palavras, tanto os contratos de empréstimos, como também as rentabilidades dos investimentos que nós fazemos, utilizam a taxa básica de juros, a Selic, como um grande referencial. Ah, tá muito caro? Tá muito barato? Como que eu sei que tá caro, como eu sei que tá barato? Pensa só o seguinte, gente. Eu vou na feira e comprar uma maçã. Não. Eu vou na feira e eu sei que na feira o preço da maçã tá, sei lá, R$5. Beleza? O preço da maçã tá R$5. E aí, se eu for no mercado, eu vou ver que a maçã vai estar, por exemplo, sei lá, R$7. Por que eu sei que no mercado tá caro? Porque eu tenho uma referência que em outro lugar está mais barato. Ou seja, em outro lugar eu consigo pagar menos pelo mesmo bem, pelo mesmo item, pelo mesmo produto. O grande ponto é que para as instituições financeiras, para esses instrumentos que eu comentei agora há pouco, a taxa Selic acaba sendo como se fosse um grande indicador. É como se chegasse o Banco Central e dissesse o seguinte: atenção, agora o preço da maçã é R$6. Então, trazendo esse exemplo para vocês, o que acontece? Essa maçã vai estar no mercado, vai estar R$7 e na feira ela vai estar R$5. Porque eu tenho um grande balizador chamado taxa Selic, que me diz que o preço da maçã é R$6, eu sei que no mercado está caro, porque o preço base dele é R$6, e eu sei que o preço da maçã na feira está barato, porque está 5. Ah, Matheus, mas se você olhar só o preço da maçã, você compra na feira. Calma, também não é assim, porque você tem que considerar outras coisas. No caso da maçã, quem é o produtor, onde que ela está estocada, como que foi armazenada. E quando eu olho para os investimentos, que tipo de investimento é esse, se eu tenho liquidez, se eu olho o meu contato do banco, qual que é a taxa de juros, mas eu também tenho que olhar qual que é a instituição financeira, se é uma instituição idônea, se de fato está registrado no Banco Central e tantos outros indicadores. Porém, o grande ponto é, a taxa Selic é o primeiro embasamento quando eu falo única e exclusivamente de taxas. Para o mercado financeiro, para o nosso mercado, para o nosso cotidiano, para nós meros mortais, o preço, o dinheiro, quanto custa as coisas, é o preço a se pagar, o custo de você ter uma maçã. Para o mercado financeiro, o custo é as taxas. E por que esse negócio daí, e por que o IPCA é tão importante e a gente começa a enxergar? Porque veja bem, pessoal, a taxa Selic, como eu já expliquei anteriormente, mas vai explicar de novo, porque você pode estar vindo aqui pela primeira vez e tá tudo lindo e maravilhoso. A taxa Selic, ela na verdade, ela é um instrumento que a economia tem para frear a inflação. O que a gente percebeu é que nesses últimos tempos a taxa Selic está lá no alto. Por quê? Fica mais caro pegar o dinheiro. Por conta disso, as pessoas param de comprar. E quando as pessoas param de comprar, os preços das coisas começam a cair. Então, o movimento que a gente começa a perceber é o seguinte: pela quinta vez consecutiva, a gente tem a previsão do IPCA caindo. Ou seja, a gente está começando a perceber que as coisas estão ficando de fato mais baratas. E a gente já chegou aqui num platô dos 14,75%, que já é a Selic que está nesse momento que nós estamos falando. Mas aí então a gente começa a se pensar, será que vai ficar por muito tempo ainda essa taxa Selic de 14,75% com todos os indicadores sendo apresentados pelo Banco Central? Gente, vale a pena a gente parar então para ler este documento que foi divulgado e é divulgado sempre após a reunião do Copom. E esse documento, que é a ata do Copom, é um documento que é sempre divulgado depois da reunião, tá, gente? E saiu a edição da ata do Copom dessa última reunião que definiu a taxa em 14,75%. E dando uma olhadinha, a gente consegue perceber algumas coisas importantes aqui. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, a atualização da conjuntura econômica e do cenário do Copom, logo no primeiro e no segundo parágrafo. O ambiente externo mostra ser diverso e particularmente incerto em função da conjuntura e da política econômica dos Estados Unidos, principalmente acerca de sua política comercial e seus efeitos. A política comercial alimenta incertezas sobre a economia global, notadamente acerca da magnitude da desaceleração econômica e sobre o efeito heterogêneo no cenário inflacionário entre os países, com repercussões relevantes sobre a condução da política monetária. Ou seja, o que ele quer trazer aqui? Trazendo neste cenário,
ele trouxe claramente o que está acontecendo entre Estados Unidos e China. Teve uma incerteza muito grande no mercado externo e isso abalou e está deixando todo mundo ressabiado. E ele ainda faz um disclaimer lá no final da sessão. Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes mantiveram-se acima da meta para a inflação. As expectativas de inflação para 2025 e 2026 apuradas pela pesquisa Focus permanecem em valores acima da meta, situando-se em 5,5% e 4,5% respectivamente. O que ele quer dizer com isso? O Copom reconhece que a inflação está acima da meta. Então, muito provavelmente, essa inflação, para ser freada e voltar dentro da meta que ele tem, o Copom, juntamente com o Banco Central, devem fazer esforços para poder reduzir ainda mais a inflação. É interessante, essa ata de reunião foi justamente na reunião que aconteceu entre o dia 6 e dia 7 de maio, mas na verdade, essa semana já saiu, no início da semana aqui, já saiu o posicionamento do próprio Gabriel Galípolo, trazendo o seguinte: a taxa Selic deve permanecer elevada por tempo prolongado. Então, a ata do Copom está justamente explicando e o Gabriel Galípolo está justamente corroborando aquilo que foi dito dentro da reunião, ou seja, está coerente. Se a gente parar para olhar um pouquinho e ver, bom, faz sentido o que ele está trazendo. Os números estão caindo porque os números hoje da inflação estão acima da meta e o mercado vai ter que correr atrás aí para poder justamente voltar ao que era a meta para esse ano, e também ele coloca também para 2026. Então fica aí um excelente indicador para a gente do que pode acontecer daqui até a próxima reunião do Copom, pessoal. Essa aqui é a análise, tá maluco, hein? E para você que quer saber justamente o porquê que a taxa Selic ficou em 14,75, para você que é planejador, planejadora, quer ficar bem informado perante o seu cliente, para você que é cliente e quer ter o que conversar com o seu planejador ou sua planejadora, tá aqui. Para um pouquinho, procura a ata do Copom, e a ata do Copom é um documento público, todo mundo tem acesso a ele, e você ali vai parar para ler e justamente se informar do porquê que a economia está seguindo o caminho A ou B, beleza? E um outro posicionamento que eu acho que é legal a gente trazer aqui, gente, é justamente sobre o impacto negativo que a Selic tem. É óbvio que quando a gente fala que a Selic ela pode justamente frear o consumo, mas o porquê que ela freia? Porque as pessoas fazem empréstimos, as pessoas e empresas fazem empréstimos muitas vezes atrelados à taxa Selic para poder pagar as próprias contas. Porém, gente, quando a Selic fica mais cara, muitas pessoas que estão justamente atreladas com esse tipo de produto fazem com que a parcela fique mais cara também e acaba comprometendo uma parte maior da renda. E não só isso, como a Selic é utilizada para frear a inflação, quanto mais alto for a Selic, significa teoricamente que a inflação está alta. Então não só o preço das coisas está mais caro, mas para essa pessoa endividada ficou muito apertado, porque ele não tem quase dinheiro para comprar as coisas, quem dirá muitas vezes para pagar o empréstimo. Então isso é muito complicado. Só para vocês terem uma ideia, uma reportagem que também saiu essa semana, é que a renda do brasileiro está comprometida em 27,2% somente para o pagamento de parcelas e dívidas, porque as coisas ficaram mais caras, a taxa Selic subiu, ficou muito cara as coisas também, porque a inflação está mais cara, ou seja, tá apertado para a galera, pessoal. Deve estar apertado, se não para você, para as pessoas que você conhece, as pessoas que conhecem, as pessoas que você conhece. Enfim, você entendeu o recado. Então o pessoal tá batalhando aí, o pessoal tá vendendo a janta para comprar o almoço. Mas eu não vou vender notícia ruim. Não é isso que eu quero, pessoal. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos olhar o seguinte, gente. Vamos aproveitar oportunidade. E que oportunidade que estão acontecendo nesse momento? Então, chegou aquele momento maravilhoso da Dica do Vista. Bom, gente, a Dica do Vista essa semana é para a gente começar a aproveitar pequenas, médias e grandes oportunidades. Veja só, vem comigo para você começar a entender o que eu quero dizer. Eu não sei se você começou a perceber, mas agora passou o Dia das Mães, já passou a Páscoa, já passou o Carnaval. Qual que é a próxima festinha que vem por aí? Já deve pensar, né? Festa junina. Música de quadrinho aí, diretor. É isso aí. Gente, por que eu quero falar pra vocês aqui em música de quadrilha? Porque já é o momento de você começar a pensar naquele item que você vai começar a utilizar. Você vai fazer a festa junina? Agora é o momento de você pegar e de repente começar a cortar os itens. Mas, gente, agora falando sério, um pouco mais de parcimônia. Isso é um momento legal de você fazer.
A dica do Vista Semana vai ser uma dica para que você possa, aproveitando promoções, aproveitando momentos que estão acontecendo, aproveitando os eventos que estão no calendário. Uma outra forma de você economizar não é olhar o próximo evento, mas sim os próximos 2 ou 3 grandes eventos. Sejam eventos como Festa Junina, que eu falei aqui brincando, obviamente, mas para ser uma coisa mais lúdica, mas de repente o aniversário de uma pessoa próxima. Outro evento que ninguém tá falando, que vai começar já já, o Dia dos Namorados. Então, se você tem ali um boy, se você ali tem uma girl, se você ali tem uma pessoa, se você tem, enfim, se você tá apaixonado, apaixonada, esse é o seu momento. Ninguém tá falando disso ainda. Entra já agora e já começa a ver o que o seu amado, a sua amada merece. É agora a hora de você fazer a diferença na vida financeira do seu bolso, mas também aquela promoçãozinha gostosa que a gente quer aproveitar, né, gente? Tenho certeza que você vai me agradecer dessa dica do Vista também. E qual que é o grande segredo disso tudo, gente? Quando você tá olhando para frente, você tá olhando por cima de toda aquela névoa, aquele dia a dia corrido que você não consegue parar para respirar. Quando você para e olha, é como se você respirasse, tomasse um ar, olhasse o horizonte e você fala: agora eu sei o que está vindo, agora eu sei o que eu vou fazer. E são nesses momentos que grandes promoções aparecem, porque são momentos onde ninguém olha. Você compra o guarda-chuva no dia de chuva, você compra o guarda-chuva no dia de sol. Então, essa é uma forma que a gente tem de olhar de 1 a 2 ou até 3 meses para frente, dizendo o seguinte: quais são os próximos eventos que a gente tem. Pensando nisso, é uma forma de você também economizar, de você também aproveitar esse momento. Gente, essa foi a dica do Vista. Lembra da vinheta, hein? Dica do Vista. É isso aí. Muita criatividade. Então é isso, pessoal. Você gostou da dica do Vista essa semana? Então já manda para aquela pessoa, já manda para aquele coleguinha, para aquela coleguinha, para aquele cliente, para aquela cliente que pode aproveitar dessas dicas para também economizar nas datas que estão por vir. E já aproveita e já clica aqui para você curtir, já clique se você gostou. Se você não gostou, clique em curtir também, porque a gente quer que você que não goste, clique também. De qualquer forma, pessoal, os comentários, as curtidas e seguir a gente tá sempre muito bem-vindo. Eu sou Matheus Carneiro, essa foi a Rádio Vista dessa semana maravilhosa. Até semana que vem. Tchau!